Um fato inédito, você nunca viu. Em Belo Horizonte, Contagem, Betim, nunca. Acidente com ônibus. Não acredito. Esses ônibus tão bons, esses ônibus novos, maravilhosos, bem conservados. O ônibus da linha 815, estação São Gabriel, bateu no muro de uma casa logo agora pela manhã, ali no conjunto Paulo VI. Segundo as testemunhas, o ônibus perdeu os freios. O ônibus perdeu os freios. Uma passageira ficou ferida. Precisou de atendimento médico. E a diretora, essa linha 815 não é aquela que nós mostramos outro dia, que é a pior de todas de Minas Gerais aqui? É a que tem mais reclamação? Sim. Linha 815 lá no Paulo VI? Ah, mas que novidade, gente. O ônibus em Belo Horizonte caindo aos pedaços. Nunca vi. Nunca vi. Meu Deus do céu, perdeu o freio em tempo de matar alguém. Oh, meu Deus do céu. A Etel Correia tem os detalhes, olha aí. Tiago Reis, o acidente aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã, horário de pico, quando muita gente seguia para o trabalho. Segundo informações dos moradores, o ônibus que saiu do ponto final e descia essa rua começou a derrapar no meio do caminho. O motorista contou que para evitar um acidente, uma batida de frente com outro coletivo que subia, ele então jogou para a lateral e o ônibus então atingiu a fachada dessa casa. A gente pode ver, olha só os estragos, esse buraco enorme que se abriu, a pilastra da casa também foi atingida. No momento do acidente, um aposentado estava sozinho aqui no local. Ele disse que levou um susto com a batida. A filha dele mora no segundo andar e havia acabado de sair para o trabalho. Com o impacto da batida, o guarda-roupas do seu Fernando tombou. A estante também foi danificada. O quarto ficou cheio de entulho. O chefe de examinação veio e falou que vai arcar com tudo. Disse que já pediu até a caçamba para fazer isso aí, para tirar o entulho. Segundo moradores, o coletivo estava cheio. Várias pessoas tiveram ferimentos leves e uma passageira quebrou o nariz. Ela precisou de ser levada pelo SAMU. Agora eu vou te mostrar aqui a situação que ficou no local. Olha só, muito entulho aqui no chão, há marcas também de derrapagem e os moradores estão muito assustados com essa situação. Segundo eles, esse não foi o primeiro acidente e os ônibus apresentam sempre defeitos mecânicos. E eles estão rodando sem freio, não adianta. A própria Bragatrans falou que recolhe os ônibus e eles voltam no outro dia, né? E a prefeitura, ninguém toma decisão nenhuma. Já estava para acontecer isso a qualquer momento. Você entra num ônibus desde de manhã cedo, você ir trabalhar, você não sabe se você volta para casa. Thalita mora na curva da Rua das Almas, que é o principal acesso ao bairro e leva a escolas e ao ponto final do coletivo. A linha 815 liga o bairro Paulo VI à estação São Gabriel e é a única que atende a região. Mas a pista íngreme e movimentada é considerada perigosa pelos moradores. É muito entretenimento, você não está entendendo. O entretenimento é de graça. Quando né, ônibus quebraram no meio do morro, é lá em cima que quebra lá em cima, é sempre descendo, eles correndo, eles não têm respeito nenhum com a população. A suspeita dos moradores é de que os freios do ônibus tenham falhado, mas somente uma perícia poderá confirmar se o coletivo estava ou não em mau estado. Há cerca de 15 dias, um ônibus da mesma linha se envolveu em uma batida no bairro Nazaré, quando seguia para o Paulo VI, e houve feridos. A linha também é campeã em registros de reclamações na BH-Trans, no que se refere a mau estado e falta de ar-condicionado. E a gente, infelizmente, precisa desse transporte, que é uma porqueira. Enquanto a reportagem era feita, flagramos 2 ônibus com parte da lataria danificada. É uma tragédia anunciada, né? Não tem como. A BH-Trans esteve na região, mas ninguém gravou entrevista. A Defesa Civil era aguardada para avaliar as condições do imóvel atingido pelo coletivo. Esperando acontecer uma tragédia em Belo Horizonte com um ônibus desse. E não vai demorar. Não vai demorar. Porque todo dia é uma porcaria de ônibus circulando em Belo Horizonte. Não é só esse do Paulo VI, não. Esse é o campeão. Esse nós já mostramos dezenas de vezes no programa. Ônibus sujo, com barata, aí perde o freio, sabe? Nesse acidente, graças a Deus, talvez até pela perícia do motorista, alô você que é motorista de ônibus, o meu abraço. Sabe por quê? O motorista de ônibus em Belo Horizonte é aguentar passageiro, não tem trocador, aí vai dirigir, né? Vai trabalhar horas e horas e horas numa porcaria de um ônibus desse.
colocando a vida dele em risco, colocando a vida dele. Talvez tenha sido a perícia dele que salvou a vida dos demais passageiros, que a pancada foi muito forte. Aí eu te pergunto, olha o estado em que ficou o ônibus. Nós já mostramos essa linha 200 vezes. Aí, sabe qual é a resposta do sindicato das empresas? O sindicato das empresas, sabe qual? Vem aqui pro estúdio, eu quero conversar olhando nos olhos de quem tá em casa. Porque você anda de ônibus, eu também ando. Não, gente, traz aqui pra mim, por favor. Eu quero falar com você de casa. Sabe por quê? Você anda no ônibus, hein? Passagem quase R$5. Comemorar! Ah, passagem tá baratinha! Não vai ter aumento, não. Não vão aumentar a passagem. Mas continua uma porcaria o transporte. Aí, o Setra, que é a empresa responsável, né, o sindicato das empresas de ônibus, sabe o que o Setra informou? Que o ônibus tá, ó, beleza. Que a manutenção desse ônibus aí tá beleza, tá tudo em dia. O ônibus vai ser periciado para tentar entender o que aconteceu. A empresa responsável pelo veículo está em contato com os passageiros e o dono do imóvel também é atingido para prestar o atendimento. Ó, tem que pagar, viu? Vocês têm que arrumar a casa do povo aí. Tem que arrumar a casa do povo aí no Paulo VI. É uma vergonha. Eu tô cansado de falar. Eu já tô cansado de falar desse transporte público de Belo Horizonte. É uma vergonha, é um vexame. Beira o ridículo o que está acontecendo em